Desde já eu quero parabenizar todas as mamães que estão aqui. Cadê você, mulher que é mamãe? Levante sua mão. Parabéns para você. Que esse dia seja um dia muito glorioso, muito especial para você, né? E eu sei que o Senhor, Ele tem bênçãos reservadas, especiais para você nesse dia. E sabe que dificuldade é lidar cada vez mais com o Dia das Mães e o Dia dos Pais, porque existe uma ideologia nefasta que está querendo desconstruir a identidade dos pais diante dos filhos, né? Nós sabemos que isso está acontecendo, e ontem fiquei sabendo de uma determinada escola aqui de Caxias do Sul, que está abolindo o Dia das Mães, né, para estabelecer o Dia do Cuidador, né? Mas nós cuidamos de animais. Filhos, nós exercemos paternidade. Nós não somente cuidamos de filhos, nós exercemos paternidade sobre eles. Então não existe esse negócio de Dia do Cuidador. Isso é uma ideologia nefasta, que quer desconstruir a figura da família, que é um projeto divino. Então, hoje pela manhã eu me lembrava da minha mãe. Ela partiu há 1 ano e meio mais ou menos, né? Quase 1 ano e meio. E esse é o segundo Dia das Mães. É o segundo Dia das Mães que eu estou sem ela, né? Aqui. Mas ela está com o Senhor, amém? Eu ganhei a minha mãe para Jesus. Eu batizei ela e ela está na glória. Mas eu me lembro de algo que ela falava constantemente. Eu uso isso como exemplo, até mesmo nas minhas aulas do Rema. Falei algumas vezes aqui na igreja. Ela era uma italianona. E eu me lembro que, né, eu fui criado sem pai. Eu sou órfão de pai vivo. Meu pai é vivo até hoje, né? Eles se separaram muito cedo. Eu tinha talvez 1 mês de idade quando se separaram. Fui criado pela minha mãe, mais um irmão mais velho que saiu de casa muito cedo também, e 2 irmãs. E eu me tornei o homenzinho da casa, né? Meu irmão saiu e eu fiquei como um pré-adolescente. Mas eu me lembro que a minha mãe trazia esse peso, de forma errada até, né? Ela sempre falava: você é o homenzinho da casa, botando sobre o filho uma carga que ele nem estava pronto para receber. Eu era uma criança. Mas eu me lembro que muitas vezes ela dava alguns comandos para mim, algumas orientações, algumas ordens, né? Afinal de contas ela era autoridade sobre a minha vida. E eu, como um menino levado, criado no bairro, aquele menino que não tinha hora nem para voltar para casa às vezes, em um outro momento, né? Onde não havia tanto risco e tudo era mais tranquilo. Mas eu me lembro que muitas vezes eu não obedecia os comandos que ela dava, as instruções que ela dava. E eu me lembro daquela mão dela puxando minha orelha para cima e dizendo assim: Silvinho, ela era italianona, Silvinho, você não me ouve mesmo, né? Aquela frase fica ecoando nos meus ouvidos continuamente. Eu me lembro daquilo que ela falava. E de fato, queridos, eu ouvia, mas eu não dava crédito àquilo que ela estava dizendo. Não é que eu não ouvia, eu ouvia, mas não dava atenção, não dava crédito, não dava o devido valor àquilo que ela havia falado. Logo, eu não obedecia seus comandos e era penalizado por não obedecer os seus comandos, as suas instruções, né? O que eu estou querendo dizer para você é que a Bíblia nos traz algumas instruções acerca disso também. E eu queria que você acompanhasse comigo. O pessoal da mídia pode projetar para mim Apocalipse capítulo 2, versículo 29. Eu vou usar a versão NVT. Apocalipse capítulo 2, versículo 29, na versão NVT. Diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o Espírito de Deus está falando à sua igreja na terra. E esse mesmo versículo, essa mesma verdade, ela está descrita 8 vezes em Apocalipse. Num único livro, por 8 vezes está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E isso nos mostra que Deus quer ser ouvido. Mais do que isso, isso nos mostra que Deus quer ser ouvido com atenção. Não apenas ser ouvido, mas Deus deseja que demos crédito àquilo que Ele está falando, que nós prestemos atenção e demos crédito àquilo que está sendo dito. A repetição demonstra que há uma intenção de Deus em nos
nos alertar e dar atenção e dar crédito àquilo que Ele está falando. Eu falo isso, queridos, porque a palavra ouça aqui, nesse texto, ela não significa apenas ouvir no sentido literal. Eu citei um exemplo pessoal meu aqui, da época que eu era criança, e isso se encaixa exatamente aqui. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, mas essa palavra ouça não significa apenas ouvir no sentido literal, mas fala de ouvir com atenção, fala de dar crédito àquilo que está sendo dito. Isso significa que Deus quer a nossa total atenção àquilo que Ele está falando por meio da sua palavra, culto após culto. Sabe, o desejo de Deus é que você não seja apenas um frequentador de culto, mas que você saia daqui abastecido, que você saia daqui carregado de conteúdo, de instruções, de verdades bíblicas. O desejo de Deus é que você saia de cada culto melhorado, aperfeiçoado, lapidado, construído por dentro. O desejo de Deus é que nós recebamos tudo aquilo que está proposto para cada culto realizado neste lugar. Amém, queridos? Então Deus deseja a nossa atenção. Então, já que você veio, ouça com atenção. Olha para quem está do seu lado, diga: já que você está aqui, ouça com atenção. Sabe, isso parece brincadeira, mas não é não. Quantas vezes, não olha para ninguém, olha para frente e ninguém vai saber que é com você. Mas quantas vezes você veio no culto e saiu do culto e não absorveu quase nada daquilo que foi falado? É momento de examinar-se a si mesmo. Talvez você veio preocupado com um problema que tinha que resolver no outro dia, veio preocupado com uma demanda que precisava resolver, ou estava aqui no culto, tocou o seu celular, uma mensagem veio, você se distraiu, começou a ler a Bíblia no celular, mas uma notificação desceu e você clicou na notificação e esqueceu da Bíblia. Isso acontece. Isso significa não dar atenção àquilo que Deus está promovendo naquele ambiente. Então, já que você veio, ouça com atenção. Já que você veio, dê crédito àquilo que está sendo falado pelo Senhor, porque ainda que seja um homem falando, é um homem falando que está escrito, é um homem falando Bíblia, é um homem declarando os ditos do Senhor, ou seja, é Deus falando. Amém, queridos? E eu queria que você acompanhasse comigo Lucas capítulo 8, versículo 18. Pode projetar para mim Lucas capítulo 8, versículo 18. Diz assim: portanto, ouçam de que forma, gente? Olha o que diz aí. Ouçam com atenção. Lembra que eu comecei citando um texto do Apocalipse que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu expliquei para vocês que aquele ouça, aquela palavra ali, ela no grego não significa apenas ouvir no sentido literal, mas significa ouvir com atenção. E aqui nós encontramos, o Senhor dando instruções aqui. E Ele diz novamente aqui no capítulo 8 de Lucas, versículo 18, dizendo: portanto, ouçam com atenção. Mais uma vez reforçando essa ideia de que não basta apenas ouvir com os ouvidos naturais, mas é necessário dar crédito, dar a devida atenção àquilo que está sendo dito. Agora olha a sequência do texto, diz: pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que pensa ter lhe será tomado. Sabe, esse texto parece um pouco confuso para alguns, mas precisamos entender o contexto em que ele foi dito. Esse texto foi citado pelo Senhor Jesus logo após a parábola da semeadura. Ali, a parábola do semeador, na verdade, aonde ele fala da semente que caiu à beira do caminho, que caiu entre as pedras, entre espinhos, e caiu em terra boa. Os discípulos foram para um determinado lugar com Jesus. Jesus explica aquela parábola e diz: a semente é a palavra de Deus, a qual caiu em terra, em pedras, em espinhos e em terra boa. Ele está falando de solos diferentes, está falando de ouvidos diferentes. Está comigo? Por isso ele diz o seguinte: portanto, ouçam com atenção.
Sabe, o que esse texto está nos dizendo é que dependendo da atenção que você dá àquilo que você está ouvindo, isso vai determinar ganhos ou perdas, porque o texto que nós lemos diz: aquele que tem, vai ter mais, e aquele que pensa ter alguma coisa, pode perder até aquilo que pensa ter. Então, a forma com que você ouve, a atenção que você dá àquilo que está sendo dito, vai determinar ganhos ou perdas, vai determinar vitórias ou fracassos, e até mesmo vida ou morte. Sabe, o texto deixa claro que dependendo de como você ouve, se você tem, será acrescentado ainda mais. Por quê? Porque Deus está dando instruções que vão trazer acréscimos sobre a sua vida. Não importa quanto você já tenha, o Senhor está dizendo que se você der crédito àquilo que Deus está falando, vai vir mais. Vai vir mais. Não importa se você já é abastado, se você já é extremamente suprido, está dizendo que se você der crédito, tem mais para você. Deus não tem problema em derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Os céus não estão em crise, não há falta no céu. Deus está desejoso de encontrar ouvidos atentos e corações temerosos. Porque ouvidos atentos ouvem o Senhor, e corações temerosos obedecem o Senhor. Temerosos, não estou falando de medo, estou falando de reverência, respeito. Deus está com expectativa. Então eu declaro você se apegando à palavra cada vez mais, dando crédito à palavra cada vez mais, e acréscimos divinos vindo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Eu declaro um tempo na sua vida que você não vai mais ficar como a tamargueira no deserto, que não percebe quando vem o bem, mas vai dar crédito àquilo que está sendo dito, vai se apegar àquilo que está sendo dito, vai viver aquilo que está sendo dito, e acréscimos divinos virão sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você fizer. Porque o texto que nós lemos diz: ouça com atenção, porque se você der atenção, ainda que você tenha muito, virá mais. Quem recebe essa palavra? Agora, receber essa parte da palavra é maravilhoso. Mas nós precisamos entender que da mesma forma, dependendo de como você ouve, até o pouco que tem pode ser perdido. A mesma Bíblia, o mesmo texto, ele faz esse contraponto. O crédito que você dá àquilo que está sendo dito pelo Senhor pode fazer você prosperar mais do que você já é próspero, ou pode fazer com que você perda aquilo que tem. Não é Deus promovendo perda, é a falta de atenção àquilo que Deus disse que pode me colocar em apuros. É isso que esse texto está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui é que a atenção que você dá àquilo que você ouve determina aquilo que você recebe. E isso explica o porquê que num culto como esse, tem alguns recebendo muito, tem outros recebendo um pouco, e outros recebendo nada. Infelizmente essa é a verdade. Pastor, você está falando uns negócios aí que eu não acredito não. É porque você não faz gabinete. Eu sei o que é atender um crente com 10 anos de igreja e não consegue nem comer uma papinha porque não tem dente espiritual. Vem no culto para sentar numa cadeira, mas entra e sai para marcar, sabe? É como bater o cartão ponto no domingo, para achar que isso vai tornar ele, sabe, de bem com Deus, porque foi em mais um culto. Ei, vir em um culto não te torna melhor nem pior, não faz nada. Entenda, estar em um ambiente e viver aquele ambiente, desfrutar do que está sendo servido naquele banquete celestial, é isso que muda a sua vida. O que eu estou falando é que existem alguns que estão conectados com a unção e com a palavra, mas existem outros que é como que o sinal estivesse picando. Eu estava falando com uma irmã da igreja,
Essa semana, a Cris, que está lidando, ela está, debaixo de um fogo cruzado com essa situação toda que está acontecendo no nosso estado, e ela responde pela nossa ONG Amor em Movimento, e ela falando comigo, nós estamos constantemente em contato todo dia, e ela estava me ligando pelo WhatsApp, e falava e picava, e falava e picava, eu não entendia nada, e ela também não entendia nada do que eu falava, até que eu disse: Cris, desliga e liga pela linha normal. Que a gente não estava conseguindo ter uma conexão, estava picando. O que eu quero dizer é que existem alguns que estão conectados com a unção, conectados com a palavra, mas existem outros que o sinal está picando. E existem outros que estão só de corpo presente, porque já perderam a conexão. Sabe, a Bíblia fala de um jovem chamado Eutico. Não sei se você lembra da história do Eutico, mas a Bíblia fala desse homem, desse jovem, chamado Eutico, cujo nome significa afortunado. Gente, que nome bonito, parece estranho, mas é um nome maravilhoso. Eutico significa afortunado, bem-aventurado, abençoado com toda boa sorte. Essa é a definição do nome Eutico. Com certeza, esse nome ele foi escolhido de forma intencional por seus pais. Eu não tenho dúvida disso. Um pai quer colocar um nome que faça jus àquilo que ele espera do futuro do seu filho. E eu diria mais ainda, esse nome provavelmente ele foi escolhido de forma intencional e até mesmo profética pelos seus pais, porque na Bíblia nomes significam muito. Tem alguma Sofia aqui? A irmã do Lucas é Sofia. Sofia significa sabedoria. Nomes, eles significam muito. Sabe o que significa o nome Silvio? Eu fui descobrir, eu fiquei chocado. Rapaz, significa selvagem. Isso explica por que seu pastor não é normal. Eu sou um selvagem domado pelo Espírito e pela palavra. Amém? Mas nomes significam muito. E Eutico, esse jovem Eutico, ele tinha esse nome. É como se chamasse afortunado. Imagina eu chamando o Eliseu aqui, ou afortunado, ou abençoado, ou aquele que tem toda a sorte de bênçãos. As bênçãos são sobre a vida dele. É como se eu chamasse assim: ei, você tem toda a sorte de bênção. Você é um afortunado, é um abençoado. Esse era o nome de Eutico. Sabe que nós temos uma linguagem crentez, que muitas vezes a gente, abençoado, vem cá, é ou não é verdade? Mas aqui era o nome dele mesmo, era bem-aventurado. Imagina alguém com o nome de bem-aventurado. Esse era Eutico. Agora vamos entender um pouquinho da história de Eutico. Atos capítulo 20, por favor, Atos 20, verso 9. Atos capítulo 20, versículo 9, diz assim: Paulo estava pregando aqui, e diz: o discurso de Paulo se estendeu por horas. Olha que bênção, gente. Horas. Paulo estava pregando, aí vem os caras: pastor, você pregou demais, pregou 1h05. Vai para o culto que Paulo está pregando, leva lanche. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado afortunado, é Eutico, né? Eutico tem essa definição, afortunado, bem-aventurado, ou abençoado, né? Um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela. Sabe, gente, isso explica muito. Ele estava sentado num lugar de saída. Eu consigo discernir, não leva como pessoal isso, tá? Eu estou falando de pessoas que estão próximas e começam a se distanciar. Eu consigo discernir um crente que está se afastando, se esfriando, até no lugar que ele senta na igreja. Ele está afogueado, ele está nas primeiras filas. Ele está meio morno, ele já está lá no meio. E quando ele está frio, quase se apagando, ele já está sentando nas últimas cadeiras. Daqui a pouco sumiu. Eutico estava assentado no parapeito da janela, e diz que ele ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente.
caiu de uma altura de 3 andares e... Caiu de uma altura de 3 andares e... O que aconteceu com o afortunado? O que aconteceu com o bem-aventurado? O cara morreu. Agora, sabe por que alguém com um nome que significa tanto caiu? Porque Eutico, ele não estava ouvindo a mensagem com a devida atenção, porque quem dá atenção está conectado, quem dá atenção, ele não cede ao sono, quem dá atenção está preso no que está sendo falado. Sabe, eu não precisava empreender tanto esforço, eu sei que às vezes eu cometo umas besteiras aqui, eu me conheço, preciso ser lapidado, mais domado um pouco, preciso ser pelo Espírito. Mas às vezes isso é intencional para chamar a atenção mesmo. Porque tem gente que parece que está num velório, vem para um culto, parece que está numa palestra. Ei, sabe o que é um ambiente de culto? Um ambiente de culto é um ambiente onde Deus está agindo. Como você pode ficar apático num ambiente onde Deus está agindo, pelo amor de Deus? Aí estava Eutico, não dando a devida atenção à mensagem, porque não estava conectado com a mensagem. Agora entenda, alguém que tinha uma promessa de ser abençoado e afortunado, teve a sua vida ceifada, porque não ouviu como deveria. Nós sabemos da história que depois Paulo desce, ressuscita o cabra, é misericórdia pura, porque a misericórdia é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Mas a verdade é que ele morreu, ele teve sua vida ceifada, porque não ouviu como deveria. Sabe, tem pessoas hoje com promessas poderosas da parte de Deus, mas promessas que nunca irão se cumprir em suas vidas, simplesmente porque não estão atentas àquilo que Deus está falando, simplesmente porque estão, dispersas, estão desatentas ao que Deus está promovendo, ao que Deus está falando. Entenda uma coisa, o fato de termos uma promessa de Deus, não significa que ela vai se cumprir. A promessa é o alvo final, mas o passo a passo você ouve em cada culto, em cada leitura da Bíblia, em cada tempo de oração. Esse é o processo de Deus para que você chegue lá. Tem pessoas que nunca chegarão na promessa. Estamos em um ano da visão de Deus, mas uma visão se cumpre na obediência de processos. Sabe, eu fico impressionado com pessoas que elas passam a noite inteira maratonando uma série da Netflix. Eu não estou dizendo que isso é pecado, fica em paz, irmão. Mas tem pessoas que conseguem virar uma noite inteira maratonando uma série da Netflix e não conseguem prestar atenção em 50 minutos de uma mensagem que foi inspirada pelo próprio Deus e que, uma vez ouvida e recebida e praticada, poderia dar uma guinada na sua vida. 50 minutos que mudariam uma vida são trocados por 5 horas de apatia sentado no sofá. Tá tudo bem, pastor, que mensagem pro Dia das Mães? Eu não estou nem aí, eu prego o que vem do céu. Pastor, está batendo? Não, eu não estou batendo, eu estou trazendo palavras que vão aconselhar você para viver o que Deus tem para a sua vida, porque eu te amo. E quem ama cuida, quem ama ensina, quem ama não fica massageando o ego. Quer um pastor que massageie o seu ego? Procura outra igreja. Eu estou aqui para te ensinar, para te inspirar, para crescer junto com você. Eu não quero ninguém independente do pastor. Eu quero que você corra a sua carreira entendendo que o Deus do seu pastor é o seu Deus. Age na minha casa, age na sua casa. Deixa eu te dar um outro exemplo da Bíblia, dentro dessa mesma situação. Sabe por que toda uma nação ficou de fora da arca e pereceu no dilúvio?
Porque não estavam ouvindo a mensagem que Noé estava pregando. Noé estava pregando e as pessoas estavam chacotando, as pessoas estavam até zombando dele. Ele foi chamado para ser um pregoeiro de justiça, e ele estava construindo a arca e pregando a palavra, construindo a arca e trazendo alertas. O que o pastor Silvio está fazendo? Trazendo alertas. Mas uma nação inteira não deu ouvidos, todo o povo na verdade não deu ouvidos, e sabe o que aconteceu? Ficou de fora da arca, não usufruiu daquilo que estava disponível dentro da arca, até tentaram entrar, mas não deu mais tempo. Mas o que é que tinha dentro daquela arca que eles foram privados? Porque se o pregoeiro de justiça Noé estava anunciando e não deram crédito àquilo que ele estava falando, e por isso ficaram de fora da arca, porque em um determinado tempo a porta se fechou, o que é que tinha lá dentro que eles foram privados? Lá dentro tinha segurança, lá dentro tinha proteção, lá dentro tinha provisão, lá dentro tinha preservação da vida. E eu vou falar disso no culto das 20 horas. Se eu fosse você, vinha de novo. Pastor, 2 cultos no domingo é melhor que uma série inteira de Netflix. Se isso não for suficiente para puxar a sua orelha, não sei o que mais eu preciso. Agora entenda, aquela arca, ela era uma figura de quem está em Cristo. Entrar na arca é uma figura de que está em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz: quem está em Cristo, em é dentro. Em Cristo é uma nova criatura. Então aquela arca era uma figura de Cristo, porque em Cristo nós estamos seguros, protegidos, preservados e supridos. Agora o interessante é que o mesmo Paulo que pregou naquele culto aonde Eutico estava e adormeceu e morreu, ele também pregou para uma tripulação inteira, dizendo que não era para navegar, porque seria muito perigoso. E todos daquela tripulação foram a pique, sabe por quê? Porque não ouviram a mensagem de Paulo. Paulo era um homem de Deus, foi inspirado por Deus, orientou a tripulação inteira, e disse: ei, não vamos navegar, será muito perigoso, há risco de perder a embarcação e todas as pessoas, fiquemos aqui. Não deram ouvidos, pereceram, foram a pique. E foi por isso que o próprio Cristo disse, por 8 vezes em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe que eu estava estudando essa mensagem e me lembrando de um homem chamado Abraão. Nós conhecemos a história de Abraão. Abraão recebeu um teste de fé. Deus pediu a ele seu filho como sacrifício. Era o único filho, filho da promessa. Nós sabemos que Deus não se agrada com o sacrifício humano, mas era um teste de fé. Abraão foi aprovado naquele teste de fé, mas ele estava pronto para sacrificar seu filho em cima do altar. E de repente, ele ouve a voz do Senhor dizendo: não estenda a mão sobre o menino, porque agora eu sei que você é um homem de fé. Ou seja, ele estava tão atento, mas tão atento, que seu filho foi poupado da morte. Eu fico pensando que se Abraão não estivesse ouvindo o Senhor, será que ele não teria continuado aquilo que estava proposto? Agora, quando é que eu posso ter certeza de que eu estou ouvindo de fato a mensagem? Talvez você está se perguntando: mas pastor, como é que eu posso ter certeza? Se eu não estou aqui de corpo presente, se o meu sinal está picando, será que se eu estou conectado com a mensagem, com o Espírito, como é que eu posso saber? Como é que eu faço para saber se eu estou? Primeiro, tem que haver uma disposição de coração cada vez que você vem para um culto como esse, de que você não vem bater a sua carteirinha. Eu vou sentar no lugar que o pastor me vê, só para ela saber que eu fui cultuar. Não, você tem que estar no lugar onde Deus te vê. Seu pastor não muda a sua vida, Deus muda. Tá tudo bem, gente? Você me ama ainda? Graças a Deus. Fosse um mineiro, ia dizer graças a Deus.
Agora, como é que eu posso ter certeza de que eu estou ouvindo de fato a mensagem? Simples. Quando eu faço algo com aquilo que eu estou ouvindo. Se eu estou de fato ouvindo a mensagem, conectado com a mensagem, conectado com o trono, o que vai definir se isso é uma verdade mesmo, é quando eu faço algo a partir daquilo que eu ouvi. Escute, toda a diferença entre o fracasso e a vitória está diretamente ligado ao que eu faço com aquilo que eu ouço. Por isso que tem pessoas que estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos na igreja, não há mudança, não há transformação. Gente, o evangelho é poderoso ou não é? É poderoso ou não é? Então por que na vida de alguns não é? Não, o evangelho continua sendo poderoso, a questão é que não fizeram nada com aquilo que ouviram. Tiago capítulo 1, fique tranquilo, vai terminar tudo bem. Depois o dirigente do culto amacia um pouco. Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25, por favor. Diz assim, pode acompanhar no telão, diz: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Olha só, gente, o que está dizendo aqui. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponto e vírgula. Isso significa que agora vai falar sobre algo baseado no que já foi dito. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponto e vírgula. Agora vem o checkmate, diz: ponham-na em prática. Do contrário, olha o que diz aí. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece de como era a sua aparência. Sabe, eu estava hoje de manhã lendo isso, e me lembrando de algo. Sabe, às vezes eu estou olhando para alguém que eu via 10 anos, rapaz, ó fulano, mudou, o cabelo caiu, ficou branco, ficou barrigudo, essas coisas tudo que acontece com a gente. Mas você consegue identificar, é fulano, 10, 20 anos depois. Nós nos encontramos com um casal esses dias, né, que nos discipularam na nossa época, quando nós nascemos de novo, né, entregamos a nossa vida para Jesus. Eles nos acompanharam, estão morando em Caxias, aqui em Galópolis, estão ajudando as famílias lá agora, né, e nós nos encontramos depois de muitos anos. Qual é a diferença? Que eu vi, o cabelo ficou branco, ficou mais barrigudo, ficou mais esquisito, mas era a pessoa. Você consegue lembrar da fisionomia anos depois. Você não acha interessante que você olha no espelho e sai, você já nem lembra mais como é? Que esquisito isso. Quem explica isso? Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Porque a sua verdadeira identidade, ela só é revelada a partir do espelho da palavra. Não é o espelho natural que te define, é o espelho da palavra que diz: ei, você é geração eleita, ei, você é propriedade exclusiva do Senhor, ei, você é feitura de Deus, ei, você é imagem e semelhança de Deus. Oh, glória a Deus. Meu Deus. O texto continua e diz: se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, a palavra, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, qual é o resultado? Serão felizes no que fizerem. Ei, se quer feliz, ei, ouça a palavra, pratique a palavra, ande na palavra, você será feliz e próspero. Felicidade você não compra na farmácia São João. Ah, eu quero um tubo de felicidade. Não, não, não. Felicidade está em ouvir e obedecer. Mateus capítulo 7. Calma, vamos terminar logo, fique tranquilo. Tem gente pensando no churrasco do Dia das Mães. Ei, tem um churrasco sendo servido agora. Nada é mais importante do que aquilo que está sendo dito aqui. Nada, nada nesse mundo é mais importante do que esse momento.
Mateus capítulo 7, versículo 24 diz assim, Mateus 7, verso 24. Diz: quem ouve minhas palavras e as pratica. Mais uma vez nós encontramos aqui a instrução bíblica. Não é apenas ouvir, é ouvir e praticar. Mas quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha. Sabe o que esse texto está dizendo? Que tem tempestade para crente também, mas há uma diferença. Nós estamos firmados sobre a rocha firme da palavra. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. O que esse texto está falando, de uma analogia daqueles que ouvem e praticam e permanecem de pé na hora da pressão, do que aqueles que ouvem e não dão atenção e caem morto como Eutico, perdem a promessa. Sabe o texto de Isaías 1,19, é um texto muito conhecido nosso. O que diz lá? Se quiserdes e me ouvirdes, não é só querer, é se quiserdes e ouvirdes, ali fala de obediência. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, desfrutareis do melhor que essa terra tem. Agora, esse texto deixa claro que o melhor de Deus está reservado para aqueles que ouvem e praticam a palavra, ouvem e obedecem a palavra. Quem quer o melhor de Deus aqui? Quem quer o melhor de Deus aqui? O melhor de Deus está vinculado a ouvir e praticar. Sabe, para aqueles que crescem na pregação de João Batista ele foi um pregoeiro, ele veio para anunciar as boas novas, ele veio para anunciar que o Cristo viria. Mas para aqueles que crescem na pregação de João Batista, sabe o que a Bíblia diz? Que eles iriam viver o que está escrito nesse texto que vamos ler agora, Lucas capítulo 3, por favor, Lucas capítulo 3, versículos 5 e 6, Lucas 3, versos 5 e 6, diz assim: para quem ouvisse e cresce no que João Batista estava pregando, diz que eles viveriam isso. Os vales serão aterrados, os montes e as colinas nivelados, e as curvas serão endireitadas, os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. O que esse texto está dizendo? Que Deus, sabe, tem pessoas que estão no domingo lá em cima, e no monte, e na segunda no vale. No domingo estão dando rajada de língua estranha, profetizando, e na segunda estão murmurando, questionando o Deus que outrora profetizaram sobre ele. Estão no monte, estão no vale, caminhos tortuosos, estão vivendo sempre na zona de perigo espiritual. Mas a Bíblia diz que aqueles que ouvissem a mensagem de João Batista, o qual anunciava o Messias que viria, estes teriam os montes aplanados e os vales aterrados. Ele está falando de caminhos nivelados. E diz: caminhos acidentados serão aplanados. Está dizendo o quê? Está dizendo que caminhos acidentados fala de impedimentos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso à noite também. Impedimentos serão removidos para que você corra a sua carreira com leveza, mas você precisa ouvir e praticar. As curvas, elas serão retiradas. Não está falando no sentido literal. Ei, curva fala de perigo, curva fala de velocidade reduzida. Mas Deus não quer que você reduza a velocidade, Deus quer que você corra a sua carreira. E para isso Ele vai alinhar o seu caminho, para que você corra com segurança. Mas para isso, você precisa ouvir a palavra e praticar a palavra, dar crédito àquilo que está sendo dito. E eu quero finalizar com Provérbios capítulo 3, você pode ficar de pé, por favor? Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 1. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 6. Olha o que diz aí:
meu filho. Ei, escute o Senhor falando com você nessa manhã. É o Senhor dizendo: filho, filha, eu tenho algo para ministrar no seu coração agora, preste atenção. Ouça o Senhor falando de forma individual. Ei, você está em um culto e já que você veio, ouça. Diz: meu filho, não se esqueça de minhas instruções, guarde meus mandamentos no seu coração. Se assim fizer, há um condicional aqui. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Quem quer viver muitos anos com uma vida cheia de paz? Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Eu estava lendo esse texto e comecei a refletir em cima disso. Quantas pessoas que eu conheci tão boas e se tornaram tão más. Você deve conhecer pessoas assim, que demonstraram, sabe, um coração bondoso, e de repente no meio do caminho se revelaram pessoas más. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: ei, que a bondade não abandone seu coração, que a lealdade não abandone você. Ei, não abandone a lealdade. Sabe o que é lealdade? É você permanecer fiel, mesmo quando os ventos estejam contrários. É você não abrir mão de princípios. É você não emprestar a sua língua para falar mal de pessoas, principalmente de sua liderança, seja no trabalho, na igreja, onde quer que seja. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Para um pouquinho, olhe para cá, escute o que eu vou dizer para você. Sabe, ter uma boa reputação diante das pessoas é muito bom. Sabe, essa semana, um dia dessa semana, eu estava, lavando a louça de manhã. A louça do jantar, estava lavando de manhã, lavando a louça, tal. E veio no meu coração uma nota: ligue para o seu ex-chefe. Na verdade não era meu chefe, ele era o dono da empresa que eu era representante. Ligue para ele, mande uma mensagem para ele, pergunte se ele não quer se envolver nesse projeto de levar socorro para as pessoas. Eu mandei uma mensagem, não trazendo um pedido como que um obrigatório, mas deixando ele bem livre para isso. E disse: olha, se você quiser pegar junto com a gente, nós estamos socorrendo pessoas. Sabe o que ele disse? Me mande o CNPJ da ONG e nós vamos tirar uma nota com muitos produtos, e tal horário você pode vir aqui buscar. Samuel foi lá com a van da igreja, lotou até o teto. Mas sabe por quê? Porque eu tenho uma boa reputação, porque eu trabalhei 12 anos, eu não botei a mão naquilo que não era meu, eu não fiz falcatrua, eu não fui, sabe, uma pessoa, sabe, que fica torcendo coisas para ter proveito próprio, não. Eu fiz o que deveria fazer e fiz bem feito. Eu deixei uma história, eu tenho uma boa reputação, e a boa reputação me deu acesso. Está comigo? E as pessoas foram beneficiadas por causa do meu acesso, porque aquilo que ele ofertou não veio para mim, veio para a ONG. Está comigo? Agora eu fiquei pensando, o Senhor trouxe isso à minha memória. Se a sua boa reputação diante de um homem fez com que o coração dele se inclinasse a favorecer tantas pessoas que estão passando necessidade, imagina se você tiver uma boa reputação diante de mim. Ei, a sua boa reputação diante de um homem pode abrir portas para um trabalho, pode abrir portas para uma negociação, pode abrir portas para o favor dele, mas a sua boa reputação diante de Deus abre as janelas do céu sobre a sua vida. E esse texto está dizendo que se nós tivermos esses princípios claros em nosso coração, nós conseguiremos o favor e a boa reputação diante de Deus e também diante das pessoas. Sabe o que Deus quer? Pessoas confiáveis. Quem confia no Senhor aqui? A minha pergunta é: Deus pode confiar em você? Querido, sabe, meu coração, ele está, sabe, eu não sei explicar isso para você.
Mas todo mundo, sabe, eu confio em Deus. Tudo bem, eu também confio em Deus. A minha pergunta é: Deus pode confiar em você? Sabe quando você prova que Deus pode confiar em você? É quando você não retém aquilo que é dele. É um dos meios de você descobrir se Deus pode confiar em você. Boa reputação fala de pessoas confiáveis. Deus está em busca de pessoas confiáveis para liberar dádivas divinas que os farão viver e experimentar coisas extraordinárias. Esse é um tempo de nos tornarmos confiáveis diante de Deus. Que Deus olhe para mim e para você e possa dizer: nesse eu confio, nesse eu confio, naquele eu confio, nesse eu confio. E Deus possa liberar sobre a sua vida uma carga de responsabilidades, que a sua influência será ampliada. Oh, aleluia. Confie no Senhor. Pode voltar o texto para mim aí, por favor, gente. Confie no Senhor de todo o coração. Eu estou lendo Provérbios capítulo 3, isso. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Uma outra versão diz: não se apoie ou não se estribe no seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo que você fizer. Queridos, aqui está a chave de uma vida bem sucedida. Muita gente vem pedir o socorro de Deus para resolver coisas que fizeram sem consultar a Deus. A misericórdia de Deus nos alcança, tudo bem, mas muitas dores poderiam ser evitadas se antes da gente fazer alguma coisa consultássemos o Senhor. Busque a vontade dEle em tudo que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Agora entenda, queridos, não tem como o Senhor mostrar o caminho que devemos seguir sem que antes nós o reconheçamos como Senhor de nossas vidas. Deus só pode mostrar o caminho se Ele estiver no comando. Deus não pode conduzir uma vida do qual não foi entregue para Ele o leme. Deus quer conduzir as nossas vidas, Ele estando, sabe, como aquele que foi dado a Ele a oportunidade de nos conduzir em segurança. E é por isso que Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que depender dele, Ele vai fazer. Sabe, essa é a palavra do Senhor para você nessa manhã. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele tudo fará. Eu quero concluir só trazendo para você uma reflexão de uma história que alguns dizem que é baseada em fatos reais. Eu não sei se é ou não é, mas eu quero trazer a história para você fazer uma aplicação pessoal aqui. A história diz que um determinado homem, ele era alpinista, e ele estava se autodesafiando e cada vez quebrando seus próprios limites. E ele decidiu então subir em uma alta montanha, escalar aquela alta montanha, e fez isso sozinho, desafiando os seus próprios limites. E ele começou a escalar e começou a escalar. Só que chegou num determinado ponto que a tarde começou a cair, a noite chegou, os ventos começaram a soprar, e a neve começou a cair, e a noite ela se estabeleceu, e ele não enxergava mais nada, mas sabia que para estar em segurança, ele precisava continuar, porque ele só estaria em segurança se ele chegasse no cume. E ele continuou tentando subir, mesmo em meio à tempestade de neve, mesmo em meio àqueles ventos tão gelados, e de repente ele escorrega, e alguma coisa acontece, e ele despenca lá de cima. E você já deve ter visto isso, pelo menos na televisão, de que os alpinistas, eles têm uma corda de segurança amarrada na sua cintura, e ele despencou lá de cima. De repente a corda o prendeu, deu aquele baque, ele ficou preso pela corda, só que ele não enxergava nada, e a neve continuava, e o vento continuava, e ele preso naquela situação, e ele clama por socorro de Deus, porque até quem não crê em Deus, na hora do aperto, clama pelo socorro de Deus. Deus, me socorre, senão eu vou morrer aqui, preso por essa corda, sem ver nada, naquela condição. E o Senhor fala com ele, e o Senhor diz: corte a corda.
Ao ouvir isso, a história conta que ele agarrou ainda com mais força. Ele se apegou àquela corda ainda com mais força. Deus falou: corte a corda, mas ele se apegou ainda mais, porque ele não via nada, ele só sentia o vento frio e a neve gelada, e o pavor daquela noite, sem ver nada. Ele se agarra àquela corda representava a sua segurança, mas Deus falou, e ele ouviu com seus ouvidos naturais, e também com o seu coração, o Senhor falando: corte a corda. A questão é que ele não deu crédito ao que Deus falou, se segurou aquela corda, e a história conta que no dia seguinte, os socorristas o encontraram, preso naquela corda, congelado, morto e congelado, a apenas 2 metros do chão. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos, com essa história, que pode ser verídica ou não, não importa, há um princípio aqui. Talvez tenham pessoas aqui que estão assim, presos por uma corda natural, presos nos seus achismos, presos, sabe, muitas vezes em tentativas humanas de resolver problemas por si só, e a palavra diz: não se apoie no seu próprio entendimento. Presos no seu próprio conhecimento, estão desprezando o conhecimento divino, dizendo: filho, corte a corda. Eutico morreu porque não deu crédito ao que Deus falou. Uma tripulação inteira naufragou porque não deu crédito ao que Paulo falou, inspirado por Deus. Mas que você não naufrague no mar de problemas, não dando crédito àquilo que o seu pastor está falando nessa manhã. Feche seus olhos, eu quero falar com você. Queria todos de olhos fechados aqui. Talvez você entrou aqui e se vê exatamente assim, como alguém que está se apoiando em você mesmo, e o Senhor está dizendo hoje: ei, corte a corda, corte os laços com aquilo que te prende, e deixa que eu te dou o suporte necessário para esse tempo. Deus está aqui para te socorrer, Deus está aqui para te conduzir a um lugar seguro nele. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando nessa manhã. Abra mão dos seus achismos, abra mão dos seus conceitos, e renda a sua vida nas mãos daquele que tudo pode, porque Ele mesmo disse: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Talvez você está com uma vida toda atrapalhada, toda bagunçada, uma vida sem propósito, vazia, uma angústia que se está corroendo você por dentro, um nó na garganta que não sobe e não desce. Então você é alvo do amor de Deus nessa manhã, onde o Senhor quer socorrer você e dizer: filho, pode cortar a corda, porque eu vou te segurar no colo, eu vou te dar o apoio que você precisa, eu vou te conduzir em segurança daqui para frente. E eu falo isso de entregar mesmo a nossa vida nas mãos de Jesus. Jesus não é uma religião, Jesus não é uma denominação, Jesus não tem nada a ver, sabe, com essas coisas. Jesus, Ele é a resposta que nós precisamos para que tenhamos uma vida que vale a pena ser vivida. E talvez alguns aqui até já entregaram a sua vida para Jesus, mas entenderam que precisam reafirmar o seu compromisso com Ele a partir daquilo que ouviram de fato nessa manhã. Ouviram, deram crédito, prestaram atenção, entenderam: não, agora eu entendi, eu preciso de fato entregar a minha vida a Ele. Então você também é alvo desse momento. Você só não pode sair daqui da mesma forma, porque o próprio Jesus disse: venham a mim os cansados e os sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso para as suas almas, porque sem mim nada podeis fazer. Se você é essa pessoa que entendeu que você precisa do Senhor, precisa entregar a sua vida a Ele, precisa, sabe, que o Senhor te conduza em segurança daqui para frente. Se você é essa pessoa, apenas levante uma de suas mãos. Eu quero identificar onde você está, eu quero orar por você. A sua vida nunca mais será a mesma. Se você é essa pessoa, apenas faça um sinal com a sua mão e me permita orar pela sua vida, e eu tenho certeza que a sua vida nunca mais ela será a mesma. Se você está aí, apenas faça um sinal, não saia daqui da mesma forma. Você não veio aqui por acaso, você não entrou aqui à toa. Deus quer alcançar o seu coração, e tudo que você precisa fazer é dizer: sim, eu entendi, eu preciso disso, eu quero isso para a minha vida. E você pode
apenas levantar uma de suas mãos, eu vou entender que é você, e eu quero orar pela sua vida, e eu tenho certeza que a sua vida nunca mais ela será da mesma forma. Não deixa a vergonha, a timidez roubar aquilo que Deus quer te dar. Permita o Senhor agir na sua vida, e você pode fazer isso agora mesmo. Tudo o que você precisa fazer é apenas um sinal, que eu quero ver onde você está, eu quero orar pela sua vida. Se alguém, apenas levante uma de suas mãos. Alguém aqui que deseja? Alguém corajoso, alguém corajosa? Isso, vejo mão levantada. Há mais alguém? Se você está aí, levante sua mão. Ei, não, isso, outra mão levantada. Se há mais alguém, levante sua mão. Não permita o diabo roubar aquilo que Deus quer te dar. Não permita a vergonha ceifar de você aquilo que Deus está proporcionando nessa manhã. Se há mais alguém, dá tempo ainda, levante sua mão. Oh, glória a Deus. Você que levantou sua mão, venha para cá, eu quero orar com você. Por favor, venha aqui, venha para cá. Você que levantou sua mão, me permita orar por você. Me permita orar, venha cá. Você que levantou sua mão, querida, venha para cá. Não deixa a vergonha roubar, isso mesmo. Venha, eu vou esperar você. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu queria que vocês olhassem aqui para mim. Sabe, nada é em vão. Deus, Ele não trabalha com coincidências. Deus trabalha com propósito. Deus, Ele tem uma intenção. E vocês estarem aqui nessa manhã faz parte de um projeto divino, uma intenção de Deus, de alcançar vocês, de transformar a vida de vocês e conduzir vocês a um outro, sabe, a um outro momento, onde vocês serão cuidados pelo Senhor, guardados pelo Senhor. E eu queria convidar vocês a curvar a cabeça e repetir uma oração comigo, que toda a igreja vai repetir, se identificando com vocês. Igreja, estenda as mãos para cá. E eu queria que vocês que vieram à frente repetissem comigo, dizendo: Senhor Jesus, nessa manhã eu ouvi a Tua palavra e eu entendi que eu preciso do Senhor. Portanto, eu decido entregar a minha vida totalmente em Tuas mãos. A partir de hoje, eu Te reconheço como o meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Pai, eu Te dou graças por cada uma dessas vidas que vieram à frente, Pai. Eu declaro que as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo a partir de hoje. Eles viverão a plenitude daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Eu declaro eles entrando, Pai, em novidade de vida a partir de hoje e vivendo todo o bom propósito pelo qual o Senhor os colocou nesse mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, olha só, olha aqui para mim, por favor. Sabe, vocês ganharam um grande presente, na verdade dois hoje. Vocês têm uma garantia de que estarão para sempre com o Senhor. Mas quando vocês estiverem nessa terra, vocês não estarão sozinhos. Vocês ganharam uma grande família que quer amar e cuidar de vocês. E eu queria que vocês só virem para trás para conhecer a família de vocês. Pode virar para trás, por favor. Isso. Oh, glória a Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família Verbo da Vida. Oh, glória. Eu queria que vocês só seguissem aqui os consolidadores. Só uma palavrinha bem rápida para dar para vocês. E a igreja celebra.